Olá, eu sou a Cássia Molina, especialista em pessoas, e eu estou aqui no canal Dimensão da Cura para falar de um tema muito importante, que é o desapego emocional. Esta é a segunda parte, caso você não tenha visto a primeira, eu recomendo. No nosso canal existe a parte 1 deste tema e nós estamos fazendo um desafio chamado desapego emocional, porque é um tema difícil. É desafiante, envolve lidar com a nossa crise interna, envolve lidar com emoções intensas, envolve lidar realmente com processos que não são simples. Mas eu estou aqui para te ajudar a desapegar. E eu preciso falar sobre o luto, porque muitas vezes o estado de luto prolongado é o que te impede de desapegar e viver coisas novas, seguir em frente na sua vida. Realmente é um processo que você precisa de auxílio, de apoio. É muito difícil você vencer desafios emocionais sozinhos, por isso que eu me coloco aqui à disposição com este conteúdo, mas também com atendimentos, caso você queira lidar com uma situação específica, eu estou à disposição. E eu quero com esse vídeo contribuir para que você tenha uma vida leve e você possa atravessar o luto e chegar a outra etapa da sua vida, o qual, embora não seja simples, mas você pode conseguir com persistência e com equilíbrio. O luto não se trata apenas da perda de um ente querido, como é comum enfrentarmos, mas é a perda de algo, seja um cargo, um emprego, a mudança de uma cidade, toda mudança repentina que te traz uma crise. Luto envolve crise, não é toda perda a qual você perderá essa estabilidade, essa segurança e enfrentará emoções intensas. E eu quero tratar sobre a situação real que te coloca em estado de luto. Primeiro ponto é que essa situação é para você atravessar o luto, não é um lugar para você fazer morada, permanecer, porque a sua vida precisa seguir, alcançar novas etapas, vivenciar coisas novas, a perda de um relacionamento, a perda de um ente querido, algo que você perdeu e abalou sua segurança, o seu senso de valor, de importância. Isso não te define, isso também não é o seu fim. Eu quero te estimular a realmente ter essa sabedoria para deixar ir o que precisa ir. Eu quero que você realmente enfrente os teus sentimentos intensos, como a raiva. Eu quero começar falando desse sentimento clássico, porque quando a situação foge do nosso controle ou não podemos controlar pessoas, nós sentiremos a raiva. É um gatilho, porque nós queremos a estabilidade, nós buscamos segurança, nós buscamos aquilo que nos agrada, que nos faz bem. Quando algo não planejável e não controlável entra e acontece na nossa vida, é natural que venha uma irritação, que venha um sentimento de raiva. E caso você não trate, isso vire ressentimento, sentimentos de vingança. Muitas vezes, quando o pior acontece, nós queremos colocar culpados. Mas muito cuidado, a raiva, ela fará com que você culpe até mesmo os inocentes. Quantas vezes, diante de uma perda, você não questionou, por exemplo, onde está Deus? Quantas vezes, diante de um evento injusto, dolorido, difícil que você enfrentou, você não questionou isso? Porque Deus não me ajudou, porque Deus não me livrou. Ou quando nós estamos ali se deparando com situações de pessoas que amamos, por que Deus não respondeu? Por que Deus não agiu em favor daquela vida? E agora eu estou aqui lidando com algo que eu não posso controlar. Muitas vezes culpamos pessoas. Quantas vezes
nós, pela raiva, cometemos até homicídio através das palavras, difamando pessoas, falando mal, falando apenas o teu ponto de vista e ali, diante de outras pessoas que talvez poderiam ter uma impressão boa a respeito dessa pessoa que você fala mal, mas você comete esse assassinato de reputação. Você ocasiona essa situação de, pela raiva, cortar relacionamentos. E muitas vezes, ao lidar com o luto, com uma perda por causa da raiva, além de perder aquilo que foi definitivo, que talvez não vá mais renascer na sua vida, você perde outras coisas, porque você elimina outros relacionamentos, porque situações que não tinham a ver, mas pela raiva você toma decisões equivocadas. A raiva, ela não é o problema em si, é um sentimento natural, é importante para nos colocar em ação. Quando a raiva surge, esse sentimento de agir, de se mover, de responder, isso é natural, isso é saudável. O que não podemos deixar é que isso avance, se torne intenso ao ponto de te cegar, ao ponto de você tomar atitudes insensatas. A raiva, ela nos tira da racionalidade. Por isso nós temos que dar vazão ao sentimento da raiva. Se nós estamos passando por uma situação de luto que nos dá crise. Toda crise, como eu mencionei no primeiro vídeo, é para modificar você. O problema não está na crise. O problema é você não conseguir sair dela e ao invés de você crescer, você adoecer. Eu quero que você tenha saúde emocional e que na crise que você esteja vivendo ou que você já viveu, que você possa vencê-la, atravessar essa etapa e alcançar a modificação, a renovação, a leveza. E esse caminho você só pode através do passaporte chamado desapego. Por isso, dê vazão à sua raiva. Eu quero agora compartilhar uma ferramenta simples, mas que, se você sente essa necessidade de dar vazão a essa raiva, se você identifica esses sentimentos de vingança, nós não temos estrutura emocional para lidar com a vingança, para resolver situações que não estão no nosso controle. Nós não temos estrutura emocional para controlar pessoas. Nós precisamos de humildade e de sabedoria para lidar com essa frustração de não conseguir controlar pessoas e situações. E através dessa ferramenta que é simples, mas eu peço a você, dê vazão à sua raiva do jeito certo. E um jeito é escrevendo. Você não vai escrever para alguma pessoa ler. Você vai escrever para você organizar os seus sentimentos e tirar esse sentimento denso, pesado, que é a raiva. A raiva não é para você engolir. Quantas pessoas adoecem porque não lidam da forma correta com a raiva e de certa forma até desenvolvem problemas cuja origem é emocional e é o sentimento raiva. Por isso, nessa ferramenta, eu quero que você separe papel e caneta. Você vai escrever uma carta. Como eu mencionei, uma carta que não é para ninguém ler. Essa carta também não vai ficar guardada com você. Mas nessa carta você vai externar tudo aquilo que a raiva te impulsiona a pensar, a declarar, tudo aquilo que a raiva te sugere a fazer. Você precisa escrever para soltar isso de você e principalmente não machucar pessoas através da sua irritação, através do seu ressentimento e principalmente para que você consiga desapegar, perdoar, seguir em frente.
Por isso, nesse papel, escreva o que você sente, o que você pensa, quais são as sugestões que na hora da raiva você escuta, que está dentro de você, que é pesado, que é ruim. Desabafe, mas não faça isso para uma pessoa. Muitas vezes nós queremos lançar esse fardo denso, depositando, despejando em pessoas que não têm estrutura para isso. Mas nesse papel, nesse momento que você se retirar, não faça isso em público, esse é um momento só seu. Escreva essa carta colocando todo o sentimento, toda a bagunça que a situação a qual você não consegue controlar gerou. Coloque no papel tudo aquilo que você gostaria que fosse, mas hoje você lida com frustração. Eu te incentivo a desabafar nesse papel. Esse momento é só seu e esse papel não é para ninguém. E ao finalizar, depois de ter esse momento de liberar a raiva, dar vazão a esse sentimento intenso, você dê um fim nessa carta. Seja rasgando, picotando, seja até mesmo queimando essa carta. Mas eu quero que você não fique com isso, com esse relato, com essas frases pesadas, com esse desabafo intenso. Definha isso. E ao picotar essa carta, ao amassá-la, ou até mesmo ao queimá-la, você possa entender que quando a gente libera a raiva, quando a gente dá a vazão da forma certa, tira isso de dentro de nós e coloca numa organização, e até mesmo você, ao se deparar com essas informações, você se choque. A raiva nos cega. A raiva não é um sentimento ao qual você vai ter racionalidade. Até mesmo ao ler essa carta, você pode se chocar com ela. Mas eu quero que nesse processo de destruição da carta, você veja que esse sentimento de raiva, ele pode também ser diminuído, ser reduzido a pó, ser reduzido a cinzas, ser fragmentado. E isso te dará leveza. Lembre-se disso. Eu não preciso ficar com o sentimento da raiva. Eu não preciso ser dominado e governado pela raiva. A raiva não me trará ações racionais e justas e sensatas. Mas eu posso fragmentar esse sentimento. Eu posso dar vazão a ele da forma certa, não para ferir pessoas ou me ferir. Eu posso desabafar. Eu posso organizar e tirar isso da minha mente, ao ponto disso ser eliminado, virar cinzas, virar pó, virar pedacinhos fragmentados, a qual não poderá ser reconstruído. Eu quero te incentivar nessa tarefa, a meditar nisso. Não deixe a raiva, a frustração e a amargura te dominar. Deixe ir o que precisa ir.